Você já se perguntou qual é o poder e a influência que a bebida alcoólica tem na nossa vida? A propósito, um cristão deveria tomar bebida alcoólica? Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nesse quadro do Guarde a Palavra, eu converso contigo sobre o cristão e a bebida alcoólica. Passando aqui para mais um episódio do Guarde a Palavra, e afinal hoje eu quero falar contigo a respeito do cristão e a bebida alcoólica. Afinal, é certo ou é errado? É pecado ou não é beber bebida alcoólica? Isso tem dividido a opinião de muitos, gente, por décadas. E hoje eu quero conversar um pouquinho contigo a respeito disso. Em toda a minha jornada com Deus, gente, a propósito, a maioria das pessoas conhece um pouquinho da minha história. Eu nasci, gente, num lar cristão, meus pais são pastores e a vida inteira, gente, eu tive dentro da igreja, nos caminhos do Senhor. Mas em toda essa caminhada, gente, eu sempre encontrei dois grupos de pessoas. Eu encontrei, gente, um grupo que dizia: se você beber bebida alcoólica, isso é pecado e você vai pro inferno. Em contrapartida, um segundo grupo que dizia não tem nada de errado em beber bebida alcoólica, afinal de contas, qual é o problema que isso poderia trazer? Mas vamos começar, gente, indo à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o manual de todo o cristão. Em Efésios capítulo 5, verso 18, a palavra de Deus nos diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Conecte-se nisso. Está dizendo: não vos embriagueis com vinho, com bebida alcoólica, porque isso leva à libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade nós encontramos em Cristo Jesus. Nele somos livres. Libertinagem, pelo contrário, é você viver em prazeres sexuais ilícitos e morais da sua carne. Parece existir uma balança aqui entre você estar cheio do Espírito Santo e você está se embriagando com bebida alcoólica. Um outro texto que eu gostaria de mencionar aqui está em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 9 e 10. Aqui, o apóstolo Paulo começa a falar de uma grande lista de coisas que todas as pessoas que praticam isso não herdarão o reino dos céus. Beleléu, vai dar ruim. E uma das coisas que ele fala, ele diz: os bêbados não herdarão o reino dos céus. Sabendo disso, galera, não é boa ideia você se embriagar. Isso vai levar você a perder a sua salvação. Mas aqui, gente, começa o nosso papo. Eu quero conversar contigo sobre a bebida alcoólica de uma maneira que talvez você nunca ouviu antes. Eu acredito, gente, que muitas vezes, na busca por um equilíbrio, a gente acaba oscilando entre extremos. Eu já vi gente dizendo que se você tomasse uma gota de bebida alcoólica, isso era pecado e você ia direto pro inferno. E isso, gente, é oscilar entre um extremo. Mas em contrapartida, gente, eu tenho encontrado muitos cristãos hoje que fazem concessão o tempo inteiro em relação à bebida alcoólica na vida deles. Eles bebem como se isso fosse algo normal e eles pouco se importam com isso. Eu já li, gente, a Bíblia de capa a capa, muitas vezes. Eu tenho que ser sincero com você. Em nenhum momento você vai encontrar um texto, uma referência, uma doutrina, o qual diz que se você beber bebida alcoólica, isso é pecado ou isso é errado, que você não pode fazer isso. Mas talvez você me perguntaria: Mateus, mas se não é pecado, se não é errado, qual é o problema em eu beber? Então agora, gente, eu quero que você me dê de presente a sua atenção. É muito importante você saber que a bebida alcoólica não é apenas um líquido. A bebida alcoólica tem um poder espiritual por trás. De fato, a bebida alcoólica tem o poder de despertar coisas terríveis dentro de nós. Todos nós temos um lado escuro, um lado sombrio. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, 17, a respeito da nossa briga entre o nosso espírito e a nossa carne. Todos nós, gente, brigamos entre o espírito e a carne. Você que está caminhando com Jesus, um caminho de pureza e de santidade, você sabe o tanto que você briga contigo mesmo para fazer a vontade de Deus. Quantos desejos pecaminosos nós temos, mas muitas vezes, como o apóstolo Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gente, é uma luta, é uma guerra o tempo inteiro acontecendo entre espírito e carne. E aqui está o ponto em questão. Se existe uma batalha entre carne e espírito, a bebida alcoólica, gente, ela aflora, ela faz florescer em nós a nossa carnalidade, a carne do pecado em nós. Logicamente falando, você que está caminhando em um relacionamento com Deus, você já tem essa briga entre o certo e o errado, você vai querer fortalecer esse lado errado, essa carnalidade tua, não tem sentido fazer isso. Agora acompanhe comigo. Em Provérbios capítulo 23, no verso 29, nos diz: de quem são os ais? De quem as tristezas?
E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que demoram se bebendo o vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Acompanhe Salomão falando aqui, de quem são os ais? Em outras palavras, de quem é o pessoal, gente, que está magoado dentro de si? Ele diz, de quem são as tristezas? Gente que está triste. E as brigas? Gente, sempre no meio de embriaguez, dá confusão. Você já viu isso? E os ferimentos desnecessários, ele está dizendo, tem coisa, gente, que foi causada que não era necessário ter acontecido, mas o álcool foi o causador disso. Ele termina dizendo, de quem são os olhos vermelhos? Ou seja, gente que não está bem. Ele fala, aqueles que o tempo inteiro estão bebendo vinho e que passam a noite inteira à procura de bebida misturada. Em outras palavras, gente, a bebida alcoólica não acrescenta nada na vida de ninguém. Mas talvez alguém diria, Mateus, eu gosto de tomar minha cervejinha, eu gosto de fazer concessão nessa área de bebida alcoólica e eu não vou ficar bêbado, eu acho que eu manuseio bem isso na minha vida e comigo está tudo ok. Gente, agora nesse momento eu quero tocar num outro ponto que você há de concordar comigo. E eu quero falar a respeito, gente, de limites. Nós não somos bons, gente, com os nossos limites. A propósito, quem consegue abrir uma caixa de bis e comer um só? Uma coisa, gente, que você não precisa ser um especialista para ter descoberto, que nós não lidamos bem, gente, com limites na nossa vida. Normalmente, gente, a gente dá um passo, de repente a gente dá outro, e a gente acha que vai até aqui, e a gente acaba pisando em lugares muitas vezes que nós não gostaríamos de pisar. Eu já conheci pessoas que tomavam meia latinha de cerveja e diziam, tá tudo ok com isso. Mas em algum momento, gente, aquela meia latinha se transformou numa, se transformou em duas. E que depois, gente, a bebida começou a ficar mais forte e começou a se tornar dependente daquilo. E aquilo, gente, começou a crescer na vida da pessoa até que a bebida alcoólica dominou, gente, a vida daquela pessoa. E aqui, gente, tá o problema. Nós não somos bons de lidar com limites. E aquilo que hoje a gente pode lidar bem, amanhã a gente pode não lidar bem. Uma coisa que eu aprendi, gente, que todos nós somos bons com os nossos limites no dia que a gente tá feliz. No dia que você tá bem, que tudo está ok na sua vida, na sua área financeira, na sua área amorosa. Gente, deixa eu falar algo pra você. Você é bom com seus limites. Você sabe manuseá-los, você sabe controlá-los bem. Agora, o problema, gente, sabe onde tá? É o dia mal, que a propósito todos nós enfrentamos. Jesus falou a respeito do dia mal. Eu descobri, gente, que as pessoas que fazem concessão constantemente na área da bebida alcoólica, no dia mal, gente, ela não consegue organizar bem o seu limite em relação à bebida alcoólica. O dia que a pessoa, gente, tá conturbada por dentro, às vezes o término de um relacionamento, às vezes uma crise financeira. Gente, a pessoa faz com que a bebida seja uma fuga para a vida dela e ela acaba bebendo mais do que deveria, às vezes se embriagando, que você já sabe que é um grande problema em relação à salvação isso, e fazendo coisas terríveis, tomando decisões péssimas que ela vai se arrepender a vida inteira. Então o problema, gente, não é o dia que você tá bem, é o dia que você tá mal. Agora, se você faz concessões na tua vida, você deixa essa porta aberta, gente, é muito possível que num dia que você não esteja bem, você acabe trocando o pé pela mão, gente, e acabe fazendo coisas, gente, que você não gostaria e que você possa arrepender a vida inteira. Eu já vi, gente, homens de Deus, pessoas, gente, incríveis em Deus, que começaram a fazer concessão com a bebida alcoólica e isso não terminou bem. Recentemente a gente teve um escândalo 2 anos atrás de um pastor, gente, conhecido mundialmente. O ministério dele era internacional e eu já não vou citar o nome, gente, porque eu nunca propago notícia ruim dos outros. Mas, gente, pensa num camarada, talvez a nossa geração foi o cara mais influente na igreja. E sabe o que aconteceu, gente? Ele começou a fazer pequenas concessões com a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, gente, o álcool, é fonte, gente, de relaxamento muito rápido para nós. Mas consigo, gente, traz muitos problemas. Gente, num dia que ele tomou bebida alcoólica, ele acabou misturando com remédios. Ele era casado, gente. A gente não sabe bem o que aconteceu, mas ele acabou entrando, gente, num quarto de hotel com uma outra mulher que não era a esposa dele. Hashtag deu ruim, bro. Por que eu tô contando isso pra você? A melhor pessoa, a pessoa que mais sabe lidar com isso, gente, no dia mal, pode acontecer, gente, que ela não consiga organizar bem isso na vida dela. E isso se torne, gente, um motivo de grande prejuízo para sempre para a vida dela. Um outro ponto, gente, que eu quero bater na tecla também é em relação ao escândalo dos mais fracos. Conecte com isso, gente. Tem muita pessoa que tá vindo para Jesus agora, que tá conhecendo Deus agora, que tá vindo para a igreja. Gente, que o karma da vida dela é lidar com a bebida alcoólica. Tem gente, pessoal, que tem problema com isso. Tem gente que tá vindo para Jesus, gente, o que ela mais precisa é se libertar disso. A propósito, ela vivia lá no mundo
tudo, cara, e ela era acostumada a beber, a bebida controlava a vida dela. Só quem teve, gente, alguém alcoolizado na família, algum alcoólatra, sabe o quanto isso destrói a vida de uma pessoa e destrói até a família, gente. Agora, gente, uma frase que eu tenho dito muito: às vezes, dizer o óbvio é necessário. Porque eu encontro, gente, um monte de cristão, hashtag sem noção, que não se importam, gente, com os novos da fé, que não se importam com aqueles novinhos que estão chegando à igreja agora e não têm um entendimento muito claro a respeito dessa área da vida. E literalmente, gente, tem galera que é um péssimo testemunho para esses novos que estão chegando para caminhar com Jesus. Agora conecte-se aqui. Em Romanos capítulo 14, verso 20 e 21, o apóstolo Paulo nos fala: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Gente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não destrua a obra de Deus, aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Ele está dizendo, todo alimento na verdade é puro, mas se vai fazer outro tropeçar, é melhor não comer. Ele está dizendo, é melhor não comer carne e nem beber vinho, se vai fazer qualquer irmão cair. Gente, deixa eu explicar para você o contexto aqui. A época do apóstolo Paulo existia uma divergência. Muitos consagravam, gente, a carne aos ídolos. E tinha as pessoas que diziam que não podia comer carne consagrada aos ídolos, que aquilo era errado, aquilo era pecado, aquilo era terrível. Mas parece, gente, que a opinião do apóstolo Paulo era diferente. Ele dizia, galera, se para você tá tudo ok, consagra para Deus e come. Mas nesse momento, sabe o que ele diz? Mas você que acha que é certo comer carne, você não tem problema com isso, ele tá falando, não coma na frente dos outros. Ele tá dizendo, se isso vai fazer as pessoas mais fracas na fé caírem, tropeçarem, não entender isso, ele tá dizendo, então deixe de comer carne. Gente, e o contexto da bebida alcoólica é o mesmo. Gente, eu sou um pastor, mas imagine que eu sou um cristão qualquer normal. E imagine, gente, que uma pessoa vem à igreja pela primeira vez e ela me vê lá na igreja. E quando acaba o momento da reunião, gente, eu vou pro restaurante e eu peço uma torre de chopp lá. E de repente, gente, entra aquele outro camarada e ele me olha ali tomando aquela torre de chopp. Gente, o que que ele vai pensar? O que que aquele cara tá fazendo tomando cerveja? Sabe o que está fazendo, gente? Fazendo os mais fracos na fé caírem. E francamente falando, gente, hashtag abrindo meu coração, tem galera, gente, que é um péssimo testemunho para os novos que estão chegando na caminhada com Jesus. Recentemente, gente, um amigo meu chegou para mim e falou, Mateus, hoje eu conheci Jesus, eu tô congregando aqui na igreja que você pastoreia, eu tô tão feliz por isso. E ele falou uma coisa para mim muito forte, ele falou assim, Mateus, a gente jogava futebol junto a vida inteira. E ele falou uma coisa, gente, muito legal, ele falou, cara, uma coisa que eu sempre notei, que no churrasco da galera, no agito da galera, você nunca bebeu. E ele falou, eu nem sabia o porquê disso, mas eu notava, cara, que você nunca bebia. A molecada queria enfiar cerveja pra você dizer, não, obrigado. E ele falou que aquilo marcou a vida dele. Ele dizia, cara, alguma coisa o Mateus tem, ele não negocia algum princípio da vida dele e ele é firme com isso nessa caminhada dele. E hoje, gente, esse amigo meu serve Jesus. E ele diz, cara, hoje eu entendo por que você não tomava. Hoje eu também já não mais bebo. Mas uma coisa eu descobri, Mateus, aquele teu testemunho me marcou e foi uma das coisas que me fez querer procurar algo diferente na minha vida. Então é muito importante entender isso. Ninguém pode ser uma pedra de tropeço, levar outros mais fracos na fé a caírem. Gente, eu vou ser sincero contigo, esses tempos eu fiquei com muita vergonha de uma situação. Uma mulher me mandou mensagem no Instagram e ela perguntou, Mateus, na igreja de vocês pode beber? E eu expliquei pra você o que eu tô falando. Olha, não existe nenhum texto da Bíblia que diz que é pecado beber, mas gente, nós não temos costume de beber. Nós, pelo contrário, nós agimos com equidade em relação a isso. Ela falou, ah, obrigado, eu imaginei que fosse isso. Que ela falou, porque eu sou de outra cidade e tem uma mulher, amiga minha, que começou a ir na igreja de vocês. Mas ela falou assim, mas cara, ela bebe muito, ela entorta o caneco. E o que que eu podia falar pra essa mulher? Ó, se ela tá chegando na igreja agora, talvez é porque ela não tem entendimento, então ela tá agindo dessa maneira. Mas o fato, sabe qual é, gente? Que às vezes eu descubro camarada que já tá há muito tempo caminhando com Deus e hashtag, mano, entorta o caneco. Mas na nossa reta final, gente, agora, eu quero falar contigo algo que eu observei. Ninguém me falou isso, é algo que eu observei na trajetória da minha caminhada com Deus. Sinceramente falando, gente, eu nunca vi uma pessoa profunda no relacionamento com Deus, uma pessoa profunda no ministério, uma pessoa, gente, que mergulha muito profundo com Deus, que constantemente faz concessão nessa área de bebida alcoólica. E eu quero que você analise também. Você não consegue ver uma pessoa muito profunda com Deus, uma pessoa tremendamente sendo usada por Deus, gente, que o tempo inteiro ela tá mexendo nessa área sensível de ingerir bebida alcoólica. Hashtag não acontece. Falando pessoalmente de mim, gente, eu tenho uma aliança comigo mesmo.
eu não coloco nenhuma gota de bebida alcoólica na minha boca. Não é nenhuma aliança com Deus, gente. É uma aliança comigo mesmo. Eu sei, gente, o quanto isso é sensível. O quanto, gente, essa corda, esse elástico, ele pode começar a se alargar e crescer até um ponto, gente, que um dia isso leve eu a algum prejuízo. Lembre, tem coisa, gente, que não acontece do dia para a noite. São anos. São, às vezes, até décadas. Coisas que vão, aos poucos, gente, aumentando e algum dia se torna um problema. Eu quero falar aqui, gente, com todo mundo que você quer voar muito alto com Deus. Pessoas que querem ser muito usadas por Deus, gente, na sua vida. Muitas vezes, você abre mão na sua vida de coisas erradas. Mas, às vezes, gente, você abre mão até de coisas que são certas. Simplesmente, gente, para agradar a Deus. Simplesmente porque você quer ir mais profundo com Deus. Um cara que me inspira, gente, é Daniel. A Bíblia nos fala em Daniel capítulo 1, verso 8, que Daniel, contudo, decidiu, é uma decisão, gente, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Gente, Daniel muito bem podia comer da comida e da bebida do rei, mas sabe o que Daniel fala? Eu não quero, eu quero me consagrar. Daniel, gente, ele afasta a comida e a bebida do rei. Encerrando essa palavra aqui, gente, eu daria um conselho para ti. Se tu pode, meu bro, se abstenha da bebida alcoólica. Isso não vai fazer falta nenhuma na sua vida. Eu não quero que você vá ao extremo de você noiar também, a ponto de você não poder tomar um vinho com a sua esposa num jantar. Hashtag, por favor, galera, não noia. Mas o que eu tô falando pra você é que se você viver uma vida de constante concessão com a bebida alcoólica, em algum momento, isso pode não ser bom na sua caminhada com Deus. Você possa tomar decisões que venham levar você a fazer besteiras, se arrepender pro restante da sua vida. Eu deixo um texto pra você aqui de 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, onde diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar. Tá dizendo, você pode fazer tudo, Deus te deu livre-arbítrio, mas tem coisa que não convém, galera. Tudo me é permitido, porque a propósito, você acha que Deus vai te algemar para você não fazer algo? Hashtag, óbvio que não. Mas está dizendo, eu não vou me deixar dominar por nada. Eu vou ter sabedoria e vou viver longe dessa linha que é muito sensível, onde muitos já tropeçaram. Galera, eu espero que essa palavra possa ter abençoado muito sua vida e você possa caminhar num caminho de sabedoria e entendimento diante de Deus. A gente se vê por aqui.